Olá, amigos, bem-vindos. Hoje eu já vou começar as nossas reflexões com uma pergunta direta para você. Na sua vida prática, no seu dia a dia, como é que está o uso do Evangelho? Ou seja, o que é que você faz do Evangelho no seu dia a dia, na sua vivência cotidiana? Tem evangelho no seu dia a dia? Ou no seu entendimento, o evangelho ainda é aquele horário do evangelho no lar, do culto no lar, aqueles 15 minutinhos marcados no relógio em que você junta a sua família, ou você vai sozinho, se você mora sozinho, ou se a sua família ou quem mora com você, convive aí debaixo do mesmo teto, não participa. Aqueles minutinhos, uma vezinha por semana, em que você, teoricamente, se conecta com Deus, com Jesus, com a espiritualidade superior. Isso é evangelho na vida? Será que é para ser assim? Será que é para ser só naqueles momentos em que você está no estudo, na casa espírita, ou que você está lendo um livro espírita, ou que você está tentando converter alguém ao espiritismo? Essa parte é a pior, né? Quando a gente tenta convencer o outro a pensar como a gente pensa, já não estamos fazendo tanto assim o Evangelho. Capítulo 29, Emmanuel colocou o título Versão Prática, e ele vai falar justamente da versão prática do Evangelho. Por que Jesus esteve aqui e falou todas as coisas que falou, ensinou todas as coisas que ensinou? E antes mesmo de ele vir ali, né, naquela encarnação que nós conhecemos, que nós estudamos, desde a criação do orbe terreno, desde a nossa chegada aqui, ele está nos falando, nos ensinando, nos dizendo o que fazer, como fazer. E a gente está colocando isso no nosso dia a dia? Se não estamos, precisamos rever o que a gente entende por evangelho. Esse comentário do capítulo 29 de Emmanuel se deu a partir da pergunta 627 do Livro dos Espíritos, em que Kardec perguntou, afinal, né, Kardec super pedagogo e também muito prático, muito objetivo, ele pergunta, se Jesus veio e ensinou tudo o que a gente precisa saber, por que é que os espíritos trouxeram o espiritismo? Eles têm algo a mais para nos ensinar? Que Jesus, que é o nosso mestre, nosso guia e modelo, governador do nosso orbe e de todos nós aqui, do planejamento evolutivo de todos nós, os espíritos têm algo a mais dizer do que Jesus não disse? E aí os espíritos trouxeram a Kardec a explicação de que agora se faz necessário que todas as falas, todos os ensinamentos, e aqui quando eu estou dizendo falas de Jesus, eu não estou falando só do verbal, né? Jesus falava com os olhos, com o silêncio, né? O silêncio às vezes fala bem mais do que as palavras articuladas, falava com as ações, falava com a postura, doce, porém enérgica, correta. Então Jesus falava de todos os meios e continua falando com a gente, né? A fala de Jesus, os ensinos de Jesus precisam se tornar mais claros para nós. A gente precisa entender o que ele estava dizendo, né? Entender sem tantas alegorias, sem grupos eleitos que detêm o conhecimento, como para trás aí na nossa história da humanidade
não só na cultura cristã, em outras culturas também, tinham lá os eleitos, os escolhidos, os sacerdotes. O próprio nome santo, o termo santo vem de apartado, né? E aí foi utilizado indevidamente muito no sentido de ter aqueles que sabem a lei divina e o resto da população que não tem conhecimento, né? O conhecimento de Jesus, os ensinamentos o conhecimento que Jesus trouxe, os ensinamentos que ele nos ofertou, precisa estar acessível a todas as pessoas. Paulo vai dizer isso aqui, Paulo de Tarso, quando ele diz: me fiz forte para os fortes, me fiz fraco para os fracos. Ele tinha todas as linguagens para todas as pessoas. Ele ajustava a forma pedagógica dele de ensinar para quem estava ouvindo, seguindo o ensinamento de Jesus, né? Quando ele falava às mulheres, ele trazia determinados elementos nas suas parábolas. Quando ele falava aos doutores da lei, ele usava outros. Quando ele falava aos homens simples do povo, ele utilizava outros. E ainda assim, a gente está aqui, mais de 2000 anos depois, ralando para entender as lições do mestre. Então, a doutrina trazida pelos espíritos, esse conjunto de conhecimento, vem nos explicar e nos ajudar a desenvolver as leis naturais. Os espíritos disseram que poucos compreendem e ainda menos as praticam. Então, ainda hoje, um certo tempinho depois de escrito o Livro dos Espíritos, a gente ainda vê que, em termos de coletividade, de planeta Terra, a gente tem um número ainda maior em todos os segmentos, todas as culturas, em todas as crenças. Ainda temos um número maior que não está na prática constante da lei natural. A gente ainda patina pelos nossos equívocos morais. E a Terra só vai se tornar um mundo, a Terra, como qualquer outro orbe, só vai se tornar um mundo mais evoluído, só vai passar por uma escala evolutiva maior, quando a nossa evolução moral avançar. Então, nós precisamos avançar a nossa prática nas leis naturais, nas leis divinas. Porque é pela prática que a gente efetivamente está modificando, né? Aprender a andar de bicicleta na teoria é uma coisa, né? A criança que está ali aprendendo a andar de bicicleta pela primeira vez, ou o adulto que não tem idade para aprender qualquer coisa, né? Vendo alguém que sabe andar de bicicleta, dizendo: olha, é assim, você vem, senta no banquinho desse jeito, põe o pé num pedal, põe no outro, faz isso, faz aquilo, o guidão é assim. É uma coisa. Outra coisa, e aí sim é o aprendizado verdadeiro, é a pessoa sentar na bicicleta e começar a andar nela. Tem como? Primeira vez na vida, sentar no banquinho de uma bicicleta sem reminiscência de vida passada, porque aí não vale, né? Mas assim, com esquecimento do que já soube lá de trás de outras encarnações. Tem como? Subir numa bicicleta pela primeira vez e já sair andando, fazendo zigue-zagues? Não tem, né? A gente cai, a gente erra, a gente tem medo, a gente tem insegurança, mas a gente precisa ir praticando para a gente exercer qualidade, né? E me fez lembrar rapidamente alguns vídeos sobre mudança de mindset, né? Quando a gente sai do nosso quadradinho, assim, um experimento com uma bicicleta, não vou lembrar agora qual é o
o país, em que eles inverteram ali a direção do guidão. Então, quando você vira para um lado, na verdade a bicicleta vai para o lado contrário. E aí os próprios pesquisadores ali foram testando e chega a ser hilário, né? Porque eles não conseguem sair do lugar. E aí eles passam semanas aprendendo a andar com essa bicicleta. Se alguém souber desse experimento, tiver o link desse vídeo, coloca pra gente nos comentários depois aqui no YouTube, que aí todo mundo assiste e vai entender visualmente do que eu tô falando. E é uma dificuldade, como é difícil fazer algo novo, né? O Evangelho, essa boa nova, que na verdade é o roteiro para as leis naturais, para as leis divinas, ele ainda é, na nossa jornada enquanto espíritos imortais, ele ainda é uma prática nova. Nossa. Então eu posso continuar errando e tá tudo bem, tá tudo certo? Não, porque você, eu e todos nós aqui na Terra já nos demos essa mesma desculpa esfarrapada, faz tempo, viu? Faz muito tempo que a gente vem se dando essa desculpa do empurrar para outra vida, para outro momento, a prática do Evangelho. E com isso a gente adia a nossa felicidade, porque ao longo do texto Emmanuel vai dizendo que quando a gente chega na prática do bem, quando a gente deseja se libertar do egoísmo e da sombra, vamos entender que é aquilo que está faltando receber luz, né? Quando a gente deseja e se esforça, se empenha para se libertar disso, é que a gente consegue reter a celeste alegria, ou seja, a alegria verdadeira, a alegria permanente. Quando Jesus diz que a felicidade não é deste mundo, ele está dizendo que a felicidade celeste, verdadeira, a que dura para sempre, não está nas coisas daqui. Então não adianta eu buscar nas coisas daqui uma felicidade plena, absoluta, porque na matéria nada é absoluto, tudo é passageiro. Então, eu posso ter felicidades passageiras, saudáveis aqui? Posso, devo. Mas a felicidade completa, a tal da completude, que Freud, a psicanálise, vai falar tão bem que nós não temos, que nós não atingimos, que a gente está sempre aí com as nossas pulsões, correndo atrás de uma satisfação plena que nós não conseguimos atingir. O Espiritismo nos mostra, em sintonia aí com essa visão da psicanálise, que vê um pedacinho só, né? E os espíritos e o Espiritismo traduzindo o Evangelho para a gente amplia a nossa visão, ele mostra, realmente a gente não tem como ter essa completude não, porque essa completude está na comunhão com Deus. Jesus tem a comunhão com Deus, né? Quando perguntam para ele como seria possível ver Deus, ele vira e fala, mas você não tá me vendo aqui? Né? Tipo assim, eu reflito Deus, eu tô aqui fazendo download direto dos arquivos de Deus. Olha para mim que você vai ver Deus. Né? E aí nem sei porque que eu apontei o dedinho para cima, porque Deus não está lá em cima numa nuvem branquinha. Deus está em todos os lugares. É uma impossibilidade haver algum lugar em que não haja a presença de Deus. Porque se houvesse, ele não seria Deus, né? Onipresente
Se tem um cantinho ali que, não, isso aqui, Deus nem vê esse cantinho aqui do universo, não. Ou da minha alma, da minha essência. A gente estaria negando que Deus é Deus. Né? A gente estaria ali quebrando os atributos de Deus. Né? Os principais atributos de Deus, que é a onipresença, a onisciência. Mas isso já é outro vídeo, outra aula. A gente pode falar disso também, que vocês sabem que podem me sugerir temas, discussões, dúvidas, tudo aí nos comentáriozinhos do nosso canal. É para isso, assim, essa via aqui é para vocês também me trazerem coisas. Eu gosto muito sempre que me trazem algumas questões, algumas visões que eu não abordei aqui nessa nossa pinceladazinha, né? Tanto nesse daqui, que é do Emmanuel, quanto no outro, na outra série, que é da Joana, Momentos de Harmonia, atualmente, ou Momentos de Saúde, que já está gravado, encerrado o livro todo, mas se colocarem algum comentário lá, porque a cada momento estão entrando pessoas novas, a gente volta a falar, volta a gravar alguma coisa nova de novo. Falando da vida prática, colocando o Evangelho na nossa prática diária, e aí não é virar monge budista, não é ser aquela santidade em pessoa, aquela que nunca se exalta, aquela que nunca fica triste, aquela que nunca não sabe o que fazer, aquela que nunca não tem a resposta na ponta da língua. Olha quantas coisas absurdas a gente vai se obrigando numa falsa conceituação de santidade, de quem eu tenho que ser para ser espírita ou para ser sei lá o que for. Nós não estamos aqui em missão de angelitude. Acho que eu já falei isso algumas vezes nessa série. Se não falei, estou falando. A nossa missão na Terra, neste momento, é o de atingirmos o estágio humano, né? Vencermos a nossa animalidade, vencermos as nossas idiosincrasias, iluminarmos as nossas sombras para nos tornarmos o modelo do homem novo. Homem no sentido de espécie, né? O ser humano novo, o homem de bem, a pessoa de bem. Esse é o nosso objetivo. A perfeição moral que nos levará até a angelitude é a meta final, que não é fim, né? É eterna. Mas aqui agora eu preciso me tornar diariamente o mais humana possível. Eu preciso colocar a amorosidade em todos os meus atos. Há uma fala de Emmanuel que não está nesse livro, está na coleção Fonte Viva, em que ele fala: ponha a bondade à frente de todas as coisas. E quando a gente consegue pôr a bondade à frente de todas as coisas, faz muita diferença. Né? Aquela briga de trânsito, quando você acaba de levar uma fechada, nem chega a bater ou dá aquela esbarrada e cada um quer sair do carro, experimenta pôr a bondade na frente. Sua reação vai ser outra. A começar que você vai conseguir não precisar reagir, você vai conseguir agir. Aquele momento dentro de casa que tá tudo exaltado, que as crianças estão fazendo aquela bagunça, ou tá naquele momento de DR difícil, pesado, que tá todo mundo irritado, até porque já passou ali uma energiazinha da irritação que foi contaminando todo mundo. Respira e põe a bondade à frente. Você vai ver como seus olhos vão modificar. O problema, a questão, a dificuldade vai estar ali. Mas você vai estar ali diferente. E isso faz toda a diferença. Isso muda absolutamente todos os contextos em que nós estejamos inseridos.
Lembrando que se a gente está num contexto inserido, ou foi porque a gente voluntariamente buscou, né, lá nas nossas aflições atuais, que a gente que busca, ou a gente buscou em outro tempo, né? Foi o livre-arbítrio exercido que se tornou determinismo, e aí eu agora estou passando por essa dificuldade, por esse aprendizado. Então tudo foi a minha escolha para o meu crescimento. E se eu estou neste momento nessa situação, porque neste momento eu tenho condição de dar uma resposta boa àquela situação. Ah, é a melhor, é a ideal? Não, né? Todo mundo, 2 horas depois de uma discussão, lembra um monte de frases, ou o sangue acalma, lembra que podia ter ficado calmo, lembra que podia ter sido amoroso, lembra que não deveria ter dito tal coisa, né? Então, a gente ainda não está na nossa versão ideal, crística, como Jesus. Mas a cada instante a gente pode ser a nossa melhor versão, né? A versão prática do Evangelho. Então, recomendo a leitura desse capítulo. Quem ainda não pegou ali o livro em si, o Religião dos Espíritos, ele tem disponibilizado na internet. Para quem não tem o livro fisicamente, são textos curtinhos, gente. É sempre 1,5 páginas, na qual a gente tem muito conteúdo. Esses nossos videozinhos aqui, eles são assim, uma pincelada, às vezes, de um fator que está colocado aqui. Por exemplo, ele fala aqui dos rebeldes também. Dos rebeldes, dos agressivos, dos ingratos, que estão se rebelando contra essa ação do bem, né? E ao invés de crescerem pelo amor que nos convoca a todo instante, acabam crescendo pelo sofrimento, por opção própria. Sempre é opção própria, gente. E a rebeldia, a agressividade, sempre são a pior opção. Porque são aquelas opções em que nós estamos nos afastando de Deus, estamos nos afastando das leis naturais. E a cada vez que a gente se afasta de uma lei natural, a gente aumenta o nosso sofrimento. Então, é o caminho mais difícil, né? E muitas vezes a gente faz essa escolha, a gente busca o caminho da rebeldia, a gente já sabe que tem que ir para cá, mas a gente escolhe ir para lá. E aí depois a gente tem que fazer todo o caminho de volta, igual carro, ou andando a pé, a gente erra o caminho, tá indo para um endereço, pega a direção contrária daquele endereço. O que a gente tem que fazer? É castigo? Não, é simples questão de correção de rota. Você tem que voltar todo o caminho que você andou errado e andar todo o caminho que faltava para você chegar no endereço que você estava querendo. A vivência do Evangelho é a mesma coisa. Em tudo aquilo em que a gente está se afastando, em tudo aquilo que a gente não está incluindo o Evangelho no nosso dia a dia, desde a hora que a gente abre o olhinho de volta para mais um dia de oportunidade nessa encarnação, até a hora que a gente encerra. Eu diria que mesmo quando a gente está dormindo, porque o espírito vai passear e vai fazendo um monte de escolha, né? Mas todos os instantes, todas as nossas escolhas, né? Quando a gente não inclui o Evangelho de forma prática, direta, sincera, dentro do nível que eu já estou, a gente está adiando a nossa felicidade. A gente está voluntariamente escolhendo estar nas tormentas, ao invés de escolhermos ter um cadinho do reino dos céus dentro da gente, dentro daquilo que já é possível nós termos. Todos nós já temos acesso a um cadinho do reino dos céus.
do reino de Deus dentro da gente. Basta escolhermos todos os dias, a cada instante. Um abraço a todos, espero vocês no nosso próximo vídeo. Conectem aí ao canal, né? Se inscrevam, coloquem lá o sininho para vocês receberem essas minhas postagens assim que eu libero elas no canal. E me mandem dúvidas, sugestões. A gente ainda tem bastante do Livro dos Espíritos para falar. Então, se vocês quiserem já ir aí folheando os próximos capítulos, para nos próximos vídeos a gente ter aí algumas dicas de vocês, também acho super válido. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro.